Muito bom dia a todos, que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos falar um tema muito importante dentro da doutrina espírita, que está inserido em O Livro dos Espíritos, por se tratar também do mês de outubro, um mês importante para nós espíritas. E quando o Livro dos Espíritos foi lançado, foi realmente uma revolução, porque nós entendemos que o Livro dos Espíritos, ele é muito mais do que um livro. Ele é um verdadeiro tratado sobre a vida humana. Está inserido nesta maravilhosa obra as respostas das dúvidas que são intrínsecas na maioria das pessoas, como por exemplo, de onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida e o que será de nós. O que será de nós quando o mundo orgânico falir, ou com a chamada fatalidade, com a aparente injustiça, levar para longe de nós aquelas pessoas que nós amamos. O que será delas? O que será de nós? Então essas dúvidas são respondidas através da doutrina espírita, e todas as obras da codificação, inclusive, têm como raiz fundamental o Livro dos Espíritos. Então nós recomendamos sempre que as pessoas leiam primeiramente esta maravilhosa obra, porque inclusive é uma obra que tem a facilidade de ser de perguntas e respostas, onde o indivíduo pode ler as perguntas, as determinadas respostas e raciocinar gradativamente, no seu tempo, dentro dos seus limites, e poder estudar a obra espírita da maneira correta. Ele é tão fascinante, o Livro dos Espíritos, que quando você tem vários anos de espiritismo, você leu essa obra às vezes quando era moço, quando era jovem. Se você ler esse livro de novo hoje, se você estiver com uma idade já mais madura, vai encontrar muitos fatores que passou despercebido em sua leitura primeira. Ou seja, cada vez que nós lemos o Livro dos Espíritos, nós sentimos que nosso espírito se enriquece de informações, e à medida que a própria pessoa, o próprio indivíduo vai amadurecendo, ele vai dando as interpretações devidas às respostas dos espíritos. Ele vai adequar as experiências vividas em sua própria existência àquilo que é falado na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós podemos compreender a doutrina espírita, entender tudo o que está escrito ali, porque se a pessoa tem uma certa facilidade, se ele tem um certo discernimento, ele consegue ler as obras espíritas e consegue entender o que está escrito ali. Mas dizem os amigos espirituais que nós somente vamos entender realmente se compreendermos o Espiritismo, se o Espiritismo realmente entrou dentro de nós nos momentos críticos da existência. Nesses momentos é que nós vamos perceber se nós realmente colocamos em nosso coração este ensinamento, que não é pouca coisa, é uma promessa do Cristo para todos nós. A doutrina espírita é uma promessa de Jesus para libertar o homem das amarras da ignorância espiritual. A doutrina espírita vai preencher o seu coração com as respostas devidas, porque trata-se de uma revelação. Então a revelação, que vem do verbo latim revelare, que significa retirar o véu, demonstrar algo que as doutrinas passadas não conseguiram ainda passar, ou porque não tinham autoridade espiritual para isso ainda. A doutrina espírita, sendo uma revelação, como que caracteriza todas as revelações,
nunca altera a revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo, para se adaptar. Então, nos momentos críticos, por exemplo, no desencarne de alguém, nós vamos entender se aquele desencarne vai nos causar um desespero total ou se vai nos consolar. Muitas vezes vemos uma pessoa sofrendo, um familiar, vemos uma pessoa com o peso do corpo muito grande, com os achaques corporais, muitas vezes maltratando aquela pessoa, não é? E quando ela desencarna, se nós podemos ver como uma libertação, como podemos ver também como uma perda imensa. O indivíduo que desencarnou, a pessoa querida que desencarnou, ela deve ser lembrada por nós com pensamentos suaves, com pensamentos leves. Nós temos, quando pensamos naquela pessoa querida, fazer uma prece para que ela se adapte à nova realidade espiritual e nós possamos também nos fortalecer aqui na vida encarnada, porque quando nós chegamos aqui, nós aparecemos com vários compromissos reencarnatórios que somente nós temos que cumprir. E aquela pessoa que retornou para a vida espiritual deve passar também por a sua nova experiência da maneira mais completa possível. Aqui da Terra mesmo, nós podemos auxiliar muito quem está na vida espiritual com o nosso entendimento. Porque quando alguém está lá e preocupado com as pessoas que ficaram na Terra, quando percebem que aqueles que permaneceram na vida encarnada estão entendendo a situação, estão percebendo que ele continua vivo, estão vendo que ele continua suas experiências, aquela pessoa que está lá na vida espiritual se tranquiliza. Então, aqui da Terra mesmo, nós podemos ajudar muito aqueles que estão na pátria espiritual. Muito. Não devemos nos fixar, por exemplo, em imagens como, por exemplo, do velório, como do hospital, da enfermidade às vezes prolongada, ou então no acidente, que foi o instrumento de passagem daquela pessoa para a nova realidade. Nós temos que lembrar, aqueles foram simples momentos de passagem, temos que lembrar da pessoa de forma sadia, porque ela é muito mais que esses eventos. Então nós temos que nos fixar nisso, a imortalidade da alma. E é isso que nós vamos falar hoje, porque vamos falar da segunda parte do Livro dos Espíritos, que diz assim: vida espírita e dos espíritos. Quando se fala desse capítulo, esse capítulo trata do retorno à vida na Terra, do retorno à vida espiritual, e fala da parte da evolução espiritual. Nesse capítulo maravilhoso está inserido a chamada escala espírita, para nós vermos realmente como se processa a evolução do ser humano, espiritualmente falando. Fala também das simpatias e antipatias espirituais, e fala de várias questões que envolvem a vida dos espíritos. Evidentemente é um capítulo muito comprido, é um capítulo que nós vamos falar o âmago do capítulo, mas é de fundamental importância, porque fala a respeito de um pilar da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma, que é fundamental para o entendimento da própria doutrina. É fundamental, porque se nós não acreditarmos na imortalidade da alma, no progresso constante dos espíritos, nós vamos entender que a vida é somente uma, que nós vamos viver somente essa experiência na Terra. Isso seria, em nossa pequena opinião, desdenhar da inteligência do Criador. Evidentemente, nós estamos cercados de leis imutáveis, de leis universais, vindo do próprio Criador, como lei da reencarnação, lei de causa e efeito, e entender a imortalidade
é realmente dar um passo muito além das nossas expectativas. Quando o indivíduo compreende a imortalidade, ele entende que o que ele passa por hoje, as suas provas do momento, as suas expiações, as vicissitudes da vida, muitas delas têm origem no passado, têm origem em outras existências. E entenderá também que o seu futuro dependerá do que ele plantar hoje. Porque reencarnar-se é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Nós devemos agradecer todos os dias a oportunidade de retornarmos para a vida material. Porque quando nós estamos aqui, nós conseguimos conviver realmente com o que precisamos. Quando vamos desencarnados para a vida espiritual, lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível espiritual que nós. Porque o que nós levamos para a vida espiritual somente é aquilo que levamos na bagagem do coração. Na verdade, nem importa se a religião que a pessoa abraçou, se é religião A, religião B, se é espírita, se não é espírita, o que importa realmente é o que ele traz no coração. São aquelas aquisições, aquelas conquistas morais que o espírito leva consigo e emitindo a vibração que é própria dessas bagagens espirituais. E ela vai para lugares compatíveis com o seu nível espiritual. E lá convive com espíritos mais ou menos do mesmo nível. Quando nós reencarnamos, misturam-se os graus evolutivos de compreensão, muitas vezes no seio da própria família, para nosso progresso, para o progresso espiritual. E isso é muito importante, entendermos e lembrarmos que nós estamos próximos das pessoas que nós necessitamos e que elas também necessitam de nós. Na verdade, a vida encarnada é uma troca de experiências para forjar o espírito, para fazer o espírito crescer através da revivenciação das suas próprias experiências. Porque a reencarnação tem como base fundamental preencher os vazios deixados por nós mesmos em outras existências. É claro que existem causas de infortúnios que são dessa vida mesmo. Também tem causas que são frutos da nossa improcedência, nossa impaciência, são frutos da nossa imprudência, da nossa pouca vigilância, mas a tendência vem muitas vezes de outra existência. Então, quando nós estamos aqui, estamos forjando o nosso espírito, e nesse trocar de experiências, quando convivemos com vários níveis evolutivos, pessoas que pensam, que agem diferente, que têm ideais diferentes, quais sentimentos nós precisamos para poder conviver com essas pessoas e elas conosco? Nós precisamos de paciência, precisamos ter paciência, precisamos ter tolerância, evidentemente precisamos ter tolerância, precisamos perdoar, muitas vezes. Precisamos de resignação? Precisamos de resignação. Estes sentimentos são sentimentos construtores de uma vida mais feliz. E baseado nisso é que nós vamos evoluir. Evoluiremos à medida das nossas conquistas. Na verdade, evoluímos sempre, mas conseguimos dar um passo além, apressar um pouco nosso caminho para a tão sonhada felicidade com as nossas atitudes. Então vamos pensar assim em uma sequência. A sequência é educar o pensamento, modificar a nossa casa mental, educar aquilo que pensamos, para que nossos sentimentos, que são frutos desses pensamentos, possam também ser melhorados. E melhorando os sentimentos e os pensamentos, melhoramos também nossas atitudes. Então, às vezes, uma atitude que nós fizemos no gargalhar inconsequente do passado
hoje resgatamos em lágrimas, para o nosso próprio aperfeiçoamento, para nossas próprias conquistas espirituais. Aquela pessoa que está perto de nós, se nós olharmos aquela pessoa com os olhos da fé, vamos entender que é um professor autêntico para nós, porque tem que gerar necessariamente aqueles pensamentos que são construtores de uma vida mais feliz. Agora, os sentimentos da infelicidade são os sentimentos de rancor, são sentimentos de orgulho, a vaidade, o egoísmo. Esses são sentimentos perturbadores que nos tornam infelizes, entre aspas, porque eles estão também nos educando. Se nós formos olhar do ponto de vista amplo do espírito, é necessário que você exponha os seus problemas, para que, através dos vários métodos de aprendizado que estão inseridos nas leis de Deus, você possa então educar o seu espírito. Mesmo porque as vicissitudes do ser humano, os problemas que nós contemos em nosso caráter, nossa personalidade, têm o seu tempo para acabar, porque fazem parte da maturidade do espírito. À medida que a maturidade vem, naturalmente esses sentimentos vão sendo transformados e a nossa vida espiritual vai se tornando melhor. Então, por exemplo, nós procuramos paz. Todas as pessoas procuramos paz. Chico Xavier uma vez foi abordado quanto a isso e disse assim: Chico, nós precisamos de paz. Ele falou: não, nós precisamos de pá. Ou seja, precisamos de trabalho. Trabalhar e nos esforçar muito para poder crescer em nós os valores reais do espírito. Isso é que é importante. Então a pessoa diz assim: eu preciso de paz, mas ela está proporcionando paz aos outros? Eu preciso ser perdoado, mas será que perdoa? Ou perdoa com um mas, acompanhado do mas, impondo uma condição? Ela está consciente do que precisa melhorar em seu espírito, ou acha que é uma pessoa que já não precisa aprender mais nada? Então tudo isso conta em nossa evolução, tudo isso permanece em nossa evolução, tudo isso. Às vezes a pessoa diz assim: eu sou uma pessoa muito boa. Só de dizer isso já não é bom, porque está pondo uma medida num sentimento que não tem medida, é constantemente aprimorado. Jesus dizia que não era bom. Bom é o Pai que está nos céus. Imagine nós. Então nós estamos em uma jornada fascinante da evolução humana. Nós estamos realmente em uma jornada enriquecedora. E eu gostaria somente de entrar na escala espírita para observarmos um pouco isso antes de falar dos outros itens. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, eu gostaria de esclarecer para quem está iniciando na doutrina espírita que Allan Kardec não fundou o espiritismo, ele é o codificador da doutrina espírita. A doutrina espírita pertence aos espíritos. Essa é a doutrina pertencente aos espíritos enviados de Jesus, do qual essa brilhante equipe, Allan Kardec fazia parte, como sendo encarnado. Ele foi o codificador que trouxe a lume o conhecimento provindo das esferas superiores para enriquecer a humanidade, como evolução, doutrina evolucionista e reveladora que é. Mas a escala espírita, Allan Kardec percebeu, ao fazer a codificação, ao preparar os textos, que os espíritos em sua totalidade não eram detentores da verdade, porque eles tinham vários níveis de conhecimento, de aprimoramento, semelhante aos encarnados. Então ele achou por bem, juntamente com os espíritos, seguindo uma inspiração do alto, em realizar uma escala espírita, para ver realmente o nível
porque os espíritos que se comunicavam eram as almas dos homens desvestidos da matéria. E para que houvesse uma coerência nas respostas, o âmago das respostas fosse realmente o mesmo, e foi assim que Kardec fez a codificação, distribuía os textos para vários lugares, para vários médiuns que não se conheciam, tomando cuidado às vezes do médium ser um jovem, uma jovem, ou com pouca cultura, para não manipular as respostas, e no âmago a resposta era sempre a mesma. Então Kardec fez a escala espírita, ele dividiu em 3. Primeiro, os espíritos da terceira ordem, chamados espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos que trazem dentro de si o rancor, a agressividade, trazem também a dissimulação, são egoístas, são pseudo-sábios, são espíritos neutros, são os espíritos imperfeitos. Parece um povo que a gente conhece, não? Parece um povo que nós conhecemos. Espíritos da segunda ordem são aqueles espíritos bons e benévolos, que já cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar. São esses espíritos que nos auxiliam diretamente. Eles nos inspiram, eles nos ajudam no reencarne, nos ajudam no desencarne, nos tratam quando possível, em desdobramento nos instruem. São esses espíritos que são os trabalhadores, e quando estão encarnados continuam trabalhadores. São para auxiliar realmente, já compreenderam a finalidade do bem, a finalidade da fraternidade, do amor. Mas esses espíritos são divididos em 3 também, a escala dos espíritos bons e benévolos. Primeiro, Kardec falou dos espíritos bons. Eles são bons, mas são só bons. Falta ainda alguns atributos para eles serem mais completos. Mas ser bom já é uma virtude que os coloca na escala de espíritos bons e benévolos. Mas eles são só bons. Depois ele falou daqueles espíritos que são prudentes, que sabem lidar com as situações, que são precavidos e utilizam muitas vezes a sua condição espiritual para auxiliar as pessoas. E a terceira graduação, os espíritos superiores, que fazem parte dessa escala de bons e benévolos. Eles têm as 2 qualidades. Eles são bons e são prudentes. São chamados de espíritos superiores. Aí Kardec foi para os espíritos puros, os da primeira ordem. São aqueles espíritos que são legítimos trabalhadores de Jesus na terra. São esses espíritos que não se precisam mais reencarnarem. São esses que, quando reencarnam em missões, dito pelos amigos espirituais, espíritos completistas. São eles que são intérpretes do pensamento do Cristo, que faz realmente, tem as rédeas diretoras da vida aqui na Terra, do movimento da Terra. Espíritos puros. Nós podemos citar alguns espíritos puros. O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, é um espírito puro. Não se precisa mais reencarnar. Ele já recebeu autorização para conhecer outros mundos. E quando ele recebeu essa autorização, ele pediu, dado o seu amor pelos desfalecentes da luta que ainda caminham pela terra, que somos nós, pelo seu amor por nós, pediu para que permanecesse aqui na terra por mais 200 anos. Pediu a Maria, mãe de Jesus, que depois recebeu de Celina, a intermediária entre Maria e a terra, o deferimento do seu pedido, para que ele permanecesse na psicosfera terrestre, ainda nos auxiliando. Um espírito puro. Muitas vezes a pessoa fala assim: Dr. Bezerra se manifesta em várias casas do Brasil, e interessante, no mesmo horário, porque as casas espíritas funcionam mais ou menos das 8 às 10 no Brasil inteiro à noite, não é verdade? Mas é porque ele é um espírito puro.
O Espírito puro consegue se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem espíritos intermediários também que interpretam o seu pensamento e o seu amor e transmitem realmente para as pessoas do Brasil inteiro. Então, o Dr. Bezerra de Menezes é um exemplo de espírito puro. Aí Kardec fala, por exemplo, dos espíritos, Emmanuel completa dizendo a respeito dos espíritos crísticos, da qual Jesus é um desses espíritos, que são co-criadores do universo, que participam da evolução da humanidade. Esses são intérpretes do pensamento do próprio Criador, sabem a essência do Criador, espíritos co-criadores do universo. Eles conhecem a essência do Criador. Já pensaram que maravilha? Eu gostaria de citar um exemplo. A humanidade, a Terra aqui foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O homem está na Terra há 250 milhões de anos aproximadamente. Só que Jesus, antes, quando a Terra foi criada, ele já era um espírito crístico. Então a grandeza do Mestre é muito maior do que nós podemos supor, muito maior. E ele está muito próximo de nós também, muito próximo. Sabe os nossos nomes e o que se passa em nosso coração, porque simplesmente nosso planeta está mergulhado em sua aura divina. Então, quando nós falamos dele, pensamos nele, ele está conosco. Façam uma experiência, façam uma prece mentalizando a figura de Jesus, vejam que vão ser invadidos por uma paz muito grande, porque estamos sintonizando com esta aura luminosa em torno da Terra, porque Ele é o nosso governador do nosso planeta. Então, a escala espírita é para entendermos o processo evolutivo. E o espírito procura a felicidade completa, muitas vezes, nas coisas superficiais, nas coisas do mundo. E é claro para nós que a felicidade não está nas coisas superficiais. A felicidade está nas conquistas do espírito. Como disse o Mestre, a felicidade não está nas coisas que a traça come e a ferrugem corrói, mas sim nas aquisições do espírito. À medida que nós nos aprimoramos como espíritos, nós vamos entender que aqueles eventos que passamos pela Terra são simples passagens, são simples estágios que nós estamos fazendo para o aprimoramento do espírito que é eterno. Então, quando o indivíduo retorna para a vida espiritual, vamos supor, nós estamos aqui na Terra, vivendo as nossas experiências, nós estamos aqui, para se viver na Terra é necessário o espírito estar focado um pouco na matéria, é necessário ele ter um pouco da sua atenção na vida material, mas a vida material não deve ser para ele escravizante, deve ser uma existência para usarmos o necessário e nos libertarmos daquilo. Mas que o espírito consegue realmente fazer isso ao retornar para a vida espiritual. Chegando lá, Allan Kardec aborda como perturbação do recém-desencarnado, nesse capítulo, que significa o seguinte: a adaptação à vida espiritual, a readaptação. Então ele está aqui com várias conquistas, várias coisas que ele amealhou aqui na Terra, de repente ele desencarna. E agora? Quando nós desencarnamos, nós estamos 100% submetidos às leis do Criador. Ficamos completamente impotentes. Para onde vamos? O que acontecerá com nós? Nós estamos 100% entregues às leis do Criador. Se o espírito é voltado à parte espiritual da existência, ótimo, ele vai encontrar mais facilidade. Se o espírito é muito apegado às impressões da matéria, às paixões da matéria, às sensações da matéria, ele vai ter mais dificuldade, porque nós somos o que nós pensamos.
Nós levamos para a vida espiritual aquilo que somos e pensamos. Chegando lá, na vida espiritual, naturalmente encontraremos espíritos que irão nos orientar sobre a nova existência. Encontraremos parentes que nos antecederam na vida espiritual. Os parentes daqui querem que nós permaneçamos. Os parentes de lá querem que nós voltemos para a vida espiritual. Mas quem decide mesmo são as esferas superiores da existência. Sabem como é que faz para prolongar a existência? É exercício, é comer bem? Não. É bom também porque a qualidade de vida fica boa. É fazer o bem. Fazer o bem prolonga a existência. Porque os espíritos podem considerar que você está fazendo um bom uso da sua encarnação e te dar algumas moratóriazinhas para que você permaneça e possa fazer realmente o melhor proveito possível de sua existência. Então, quem se trata muito do corpo, o máximo que consegue é desencarnar no tempo certo. Para prolongar realmente é fazer o bem. Aí você ganha moratória. Aí você consegue ir um pouco além, um pouco adiante. Então, quando a pessoa chega na vida espiritual, ela é orientada. Ela precisa sentir realmente o ambiente em que ela se encontra. Algumas vezes, se a pessoa fez bom uso da encarnação, esse ambiente é um ambiente mais leve. Ele vai para um ambiente mais satisfatório, um ambiente melhor. Ele vai se encontrar com parentes. Se o parente, por exemplo, está numa esfera mais alta, esse parente pode te visitar periodicamente. Aqueles que estão mais abaixo é que não podem ascender às esferas mais altas, mas aqueles que estão acima podem descer às esferas mais baixas. E eles estão nas esferas acima, diferentes daqueles que estão na terra, porque a hierarquia no mundo espiritual é moral. É moral. É diferente da nossa. Então, aqueles que estão um pouco melhores na vida espiritual, a maior alegria deles é socorrer aqueles que estão na retaguarda. Por isso que eles estão lá. É diferente das nossas classes sociais, não? Às vezes a pessoa gosta de uma classe social muito boa, muito alta, esquece daqueles que estão abaixo. Então, é a primeira mudança. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que víamos na Terra, que gozavam de uma posição assim, não tão boa, mas que eram pessoas humildes, eram pessoas que faziam as suas tarefas espirituais aqui na Terra, quando nós a vimos no mundo espiritual, elas estão muito à frente de nós. Pode acontecer. Então veja como é diferente. O espírito precisa se adaptar à nova leveza do corpo. Os achaques do corpo ficam todos na terra e o espírito sente uma leveza. Ao encontrar com a família que nos antecipou, aquela alegria. Tem parentes que vão ficar felizes e tem parentes que nem tanto, não é? Vão falar, meu Deus, lá vem ele de novo, né? Mas muitas vezes vão ficar felizes e vão nos recolher, vão nos acolher, vão olhar por nós, vão nos explicar. Isso acontece muito. E a vida espiritual é a verdadeira existência. É a verdadeira existência. Nós que estamos diante desta joia preciosa que é a doutrina espírita, temos que entender isso da forma correta. A verdadeira existência é a vida espiritual. Aqui na Terra é um curto período, que nós estamos passando aqui como se fosse aquele estágio que comentamos, convivendo com as pessoas para o nosso progresso e que iremos inevitavelmente, como uma fatalidade, desencarnarmos. A outra fatalidade é a felicidade do espírito. Todos nós seremos espíritos felizes. E ao desencarnarmos, todos somos assistidos. Todos somos assistidos. É necessário. Nesse capítulo fala a respeito da questão dos funerais. Então Allan Kardec pergunta, os espíritos comparecem aos funerais? Comparecem. Algumas vezes. Diria até muitas vezes. Porque desencarnar
muitas vezes é suave. A pessoa não percebe que desencarnou. Se sente melhor, se sente mais leve, se sente sem aquelas dores, né? Então, ela necessita ver um parente desencarnado, é necessário, às vezes, ele até ver o seu próprio funeral, porque não acredita que desencarnou. Eu vou contar uma história aqui, que eu acho que eu já contei aqui, mas para quem não veio, eu vou contar de novo. Existiu um piloto de Fórmula 1, chamado José Carlos Patti, conhecem? Ele era chamado Moco, né? O apelido dele era Moco. Ele desencarnou aqui na Serra da Mantiqueira, num acidente aéreo, junto com um outro piloto chamado Marivaldo Fernandes. E a mãezinha de Marivaldo foi ao Chico Xavier. E lá recebeu uma longa carta de Marivaldo Fernandes que dizia a respeito do acidente que eles haviam sofrido. Então dizia lá Marivaldo: nós vimos os destroços da aeronave, olhamos um para o outro e vimos que sobrevivemos. Começamos a nos abraçar e comemorar. Sobrevivemos ao acidente. Aí começaram a vir as equipes de resgate mais ao longe. Conversávamos com eles e eles não respondiam. Começamos a ficar um pouco preocupados, não é? Um pouco preocupados. Foi quando veio então o avô de Marivaldo Fernandes, falou com ele: vocês já estão na vida espiritual. O vozinho havia desencarnado há 40 anos. Foi receber Marivaldo e também o Moco. Então vejam, não perceberam. E algumas vezes a pessoa desencarna como se fosse adormecer, como se fosse um dia depois do outro, durante a noite. Então é necessário aquele período de adaptação, porque o corpo físico, é como diz no próprio Livro dos Espíritos, é como uma vela que se apaga. O fluido vital se esvai, e se esvaindo o fluido vital, a parte orgânica perece. Perece. Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de fígado, e aquele problema de fígado se agrava, e ao se agravar, começa a funcionar mal isso, funcionar mal os rins, por exemplo, o coração, não é? É porque o fluido vital vai se esvaindo, e o corpo já não consegue mais sustentar o espírito, e a pessoa então desencarna. Rompe-se os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo, e nós saímos com o perispírito para a vida espiritual, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. É maravilhoso. Esta é uma dinâmica da própria existência que a doutrina espírita aborda muito claramente. Muito claramente. E quando a pessoa vai reencarnar, ela está lá na vida espiritual, retorno à vida corpórea, está no capítulo. Quando ela vai reencarnar, ela está na vida espiritual, ela está ainda naquele período chamado erraticidade. O espírito está errando entre os dois planos ainda. Ele precisa reencarnar para preencher alguns vazios deixados por ele, algumas convivências dificultosas. Tem algo que ainda o atrai aqui para a Terra, então ele volta pela misericórdia de Deus para renovar as suas experiências aqui na matéria. Aí acontece aquele maravilhoso processo de perda de densidade, como se o espírito desencarnasse de trás para frente, do mundo espiritual para cá. Os que estão lá convivendo com ele lamentam que ele vai retornar para a Terra, perder o seu convívio de perto. E os que estão, semelhante aos que estão aqui, o parente desencarna. Então ele chega perto da densidade e vem aquele laço fluídico que se prende ao princípio vital do óvulo fecundado. O princípio vital do óvulo fecundado é onde se inicia a reencarnação. E aí começa o processo de transferência de informações na multiplicação celular. Porque reencarnamos na família que é geneticamente, inclusive, compatível com os nossos resgates. E a multiplicação celular, a partir de uma única célula, nos transformamos em 80 trilhões de células que constituem o corpo humano adulto, e especializada. Isso é maravilhoso.
simplesmente prova que essas informações que vieram, entre aspas, do nada, pertencem ao ser que preexistia antes do novo corpo. E o indivíduo então reencarna. Ele pode escolher suas provas? Nós podemos escolher nossas provas? O Livro dos Espíritos diz que sim. Porque ao chegar na vida espiritual, às vezes embalado por um sofrimento de remorso muito grande, por percebermos que a causa da nossa infelicidade na vida espiritual é por conta dos nossas incoerências na vida anterior, por termos prejudicado esse ou aquele, ou feito isso ou feito aquilo, nós pedimos para reparar o nosso erro em próxima existência. Porque na vida espiritual nós temos uma ideia clara, a nossa consciência se amplia um pouco. Então nós temos uma visão melhor do que aqui na Terra. Porque o ser humano encarnado, ele é um pouco desmemoriado. Ele tem a sua visão limitada às impressões da matéria. Todos nós, quando estamos na vida espiritual, essa visão se amplia um pouco mais. E ao se ampliar, nós vamos perceber que muitas coisas que demos tanta importância aqui na Terra, na verdade não tem importância nenhuma. Homenagens, comendas, na vida espiritual não conta. É outra existência. É a existência do ser eterno, não do ser provisório. É o mundo das causas, não é o mundo dos efeitos. Então, na vida espiritual, nós temos uma visão mais ampla. E quando a pessoa entende que a causa do seu sofrimento foram os seus desmandos do passado, ele pede para reparar. Mas entendam comigo, para que o espírito peça isso, é necessário ele ter já uma certa consciência. É necessário ele ter já um pensamento mais equilibrado. Porque imagine um espírito leviano, se falarem assim, como é que você quer reencarnar na próxima encarnação para reparar os seus erros? Eu quero ser bonito, eu quero ser rico, eu quero ter bastante saúde, bastante poder. Não dá certo. Aí ele vai reencarnar tendo que se submeter aos freios educativos da própria reencarnação, que a vida impõe. Então é assim que se processa. Vejam que maravilha que é a vida espírita e dos espíritos. E entendendo que a vida espiritual, ela abrange os 3 reinos da humanidade. Os 3 reinos são dirigidos pela vida espiritual superior. Os mundos felizes nos aguardam. Nos aguardam. Basta que nós nos aprimoremos em nós mesmos. Basta que nós possamos dar passos certos em nossa existência. Então eu gostaria de afirmar, sem medo de errar, que Jesus é a solução para todos os problemas humanos. Todos os problemas humanos. Ele é o único caminho. Então nós, entendendo isso, e indo até Ele, cumprindo-lhe os desígnios, nós vamos compreender a real finalidade da vida na Terra. A real finalidade é nos aprimorarmos, mas entendermos também que nós temos a vida espiritual, onde nós, vamos dizer assim, prestaremos contas a nós mesmos. Não tem nenhum juiz para nos julgar, é a nossa própria consciência. Nossa própria consciência irá estabelecer os parâmetros necessários para que nós possamos escolher as nossas próprias existências, as nossas próximas existências e a maneira como nós vamos conduzir os nossos pensamentos e sentimentos. Então vejam, a vida espiritual, ela é a realidade. A vida material ainda está cercado de ilusões. Está cercado, é muito momentânea, muito efêmera. Sabem o que permanece o universo afora? O amor. É isso que permanece. O espírito que já atingiu uma escala crística, como Jesus, tem um amor tão grande, mas tão grande, que ele é capaz de abarcar o nosso planeta e vários planetas com o seu amor. Ele já saiu, já se libertou das amarras dos sentimentos que já não
não vinculam mais nada. Ele já libertou-se do seu ego. Ele é um espírito liberto e feliz que nós seremos um dia. Um dia. Então eu gostaria de terminar essa palestra com uma prece que foi recebida por José Silvério Horta, por Francisco Cândido Xavier, do espírito de José Silvério Horta, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeira obra mediúnica de Chico Xavier. Eu gostaria de lembrar que esse capítulo que foi falado é a parte 2 do Livro dos Espíritos. Se puderem ler, é um capítulo muito completo, muito extenso, mas que fala das particularidades do Espírito, que somos todos nós. Nós temos que nos reconhecer como espíritos. Nós estamos aqui numa pequena passagem, mas somos espíritos. Espíritos eternos e espíritos que têm como finalidade fundamental sermos participantes da grande criação com a felicidade verdadeira. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos.